Tite chuta o balde, dá recado claro no Flamengo. Vamos falar sobre isso, tem Bruno Spindel falando sobre contratações, tem repercussão da vitória heróica do Flamengo ontem no Maracanã. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, e quem diz que noite perfeita não existe, não sabe de nada, porque ontem, meus amigos, além do gol do Flamengo nos acréscimos, no último minuto, com o Davi Luiz correndo, aquela cabeleira dele tudo pra trás, aquela loucura toda, além disso, tá? Flamengo líder, segue o líder do Campeonato Brasileiro, todo mutilado, esfacelado da Copa América, contra tudo e contra todos, arbitragem, calendário, contra todo mundo. O Vasco tá na zona do rebaixamento, porque o Vitória meteu um sonoro 4-2 pra cima da equipe do Atlético Mineiro. E a equipe do Fluminense também está na zona do rebaixamento. Aliás, é o lanterninha, o Fluminense está segurando a lanterna nesse momento. Então Vasco e Fluminense estão na zona do rebaixamento e Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. E eu vou repetir o que eu falei no pós-jogo. Eu sei, eu não tô cantando vitória, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas essa vitória que o Flamengo teve diante da equipe do Bahia foi uma vitória de campeão. Um time, quando é campeão, sempre tem aquela vitória, aquele pontinho ali que quase escorreu pelos dedos e o time vai lá e pá! Consegue a vitória no último segundo. Aliás, o Flamengo ganhou um ponto desse jeito e ganhou mais 2 pontos contra o Bahia, porque ia ganhar um, tava empatando, né? Ia ganhar nenhum contra o Atlético Paranaense. O Flamengo conquistou 3 pontos nos acréscimos de 2 partidas seguidas, e isso tem um significado muito grande, gente. O Flamengo de 2024 é o Flamengo que luta até o final. É o Flamengo que não se dá por vencido. Não se dá, vai empatar. Se é o de 2023, tá bom. Não, esse Flamengo do Tite é diferente. Tem algo de diferente. Gente, dos 33 jogos do Tite na temporada 2024, foram 22 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 74,7%, 60 gols marcados e 14 sofridos. Líder do Campeonato Brasileiro, classificado às oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil e campeão carioca. Esse momento da temporada é o momento mais chave que nós estamos vivendo. É o momento que o Flamengo mais está sofrendo, está sangrando pela Copa América, por um calendário maluco. Que o maior prejudicado, aliás, é o Flamengo. Se a gente for pegar o Flamengo no Brasileirão, são 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, 70% de aproveitamento, 18 gols marcados, 9 sofridos. 20 grandes chances, tá, criadas, tá? E o Flamengo precisa de apenas 8 finalizações para marcar um gol. E é um Flamengo que sabe jogar de várias formas. Sabe jogar assim, impondo, com posse de bola, com volume de jogo, mas sabe também contratar adversário. E o Flamengo pegou um adversário duríssimo ontem, que foi a equipe do Bahia, que tinha um meio-campo muito preenchido, Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas, que deu assistência pro Everaldo fazer o gol. O Flamengo foi mal no primeiro tempo e depois melhora no segundo. Números do Flamengo nos últimos 8 jogos, aí é mais assustador ainda. 7 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota, 21 gols marcados, 4 gols sofridos, 91% de aproveitamento. Você tem noção? E o senhor Rogério Ceni, ex-treinador do Flamengo, tem 12 jogos na sua carreira como adversário do Flamengo, como treinador, e 12 derrotas. O Rogério Ceni perdeu as 12 vezes que enfrentou o Flamengo. Você sabia do negócio desse, rapaz? O Rogério sempre toma pancada no Flamengo, e digo mais, hein? O Tite passou o Rogério Ceni em número de jogos à frente do Flamengo desde a era Jorge Jesus. O Rogério Ceni
teve 44 jogos à frente do Flamengo. O Tite ontem alcançou 45 jogos. Então aquela história da carochinha de Flamengo demite daqui, demite de lá, parece que vai tomando um fim, né? Desde Vanderlei Luxemburgo, 2012, 2011, 2012, não temos um treinador que começa a temporada e termina a temporada. Olha quanto tempo, são 12 anos que isso faz. 13, 12 anos fazem mais ou menos. Aí, ó, Tite alcançou 45 jogos no comando do Flamengo, ultrapassou o Rogério Ceni com 44, que era o mais longevo desde Jorge Jesus. O Jorge Jesus fez 57. Então o Tite está a 12 jogos de igualar o Jorge Jesus, pelo menos um número ali de jogos, e 13 de ultrapassar o Jorge Jesus, né? Cerca de 7, 8 meses aí de trabalho do Rogério Ceni no comando técnico do Flamengo. Final de semana tem mais, tem Fluminense, jogo vai ser difícil, jogo vai ser duro. Eu sei que o pessoal já tá com a tal da piada do Fla-Flu. Que começa com Fla e termina com Flu? Comenta aí, deixa nos comentários. É a tabela do brasileiro, que começa com Fla, que é líder, e termina com Flu, que é o lanterninha, tá segurando a lanterna do Campeonato Brasileiro. Esse mês de junho, apesar de todas as adversidades que o Flamengo vem enfrentando de calendário, de não ter Arrascaeta, de não ter Matias Vinha, de não ter De La Cruz, de não ter Varela, de não ter Pulgar, de não ter Igor Jesus, né? De não ter um monte de gente aí. O Flamengo meteu 6 no Vasco, mas aí tinha galera. Meteu 2-1 no Grêmio, um jogo sofrido, rapaz, que o Igor Jesus lesionou no primeiro tempo, não tinha um ala ainda. Empatou contra o Atlético Paranaense fora de casa no finalzinho da partida e venceu o Bahia por 2-1 dentro de casa, ó, no suor também. Agora, para completar, para deixar bonitão o mês de junho, o Flamengo tem um Fla-Flu, que aliás, Flu-Fla, né? Tudo bem que é Fla-Flu, mas o mando é do Fluminense. É como se fosse um jogo fora de casa, mas não tem a menor dúvida. Aliás, hoje abre a venda de ingressos no site do Fluminense. Então você, torcedor rubro-negro, que tá próximo no Maracanã, quer ir no jogo, vai viajar, vá apoiar o Flamengo no Maracanã. O Flamengo precisa de você. A torcida do Fluminense está desacreditada com o Fluminense. O Fluminense está à beira do precipício, esperando o Flamengo para, bum, empurrar do precipício. E quem sabe demitir o técnico deles aí, o Fernando Diniz. Então, o Flamengo tem que ganhar esse jogo, beleza? Tem o Fluminense no domingo às 4 horas da tarde, dia 23. Na quarta-feira o Flamengo tem o Juventude no Alfredo Jaconi. Não é jogo fácil, hein? É jogo difícil, hein? Joga lá com o Juventude, não é moleza não, hein, meu velho? Não vai cantando vitória antes da hora, não. E no outro domingo, o Flamengo tem um Cruzeiro às 6h30 da tarde, se eu não me engano, né? Esse horário, no dia 30, no outro domingo, no estádio do Maracanã, no dia 30, para fechar bonitão o mês de junho, né? Sem derrota e se tudo der certo, com essas 3 vitórias aí, contra a Fluminense, contra a Juventude, aí o Flamengo embala de vez no Campeonato Brasileiro, porque aí já vai estar próximo dos caras voltarem, aliás, mais ou menos, porque se o Uruguai e o Chile chegarem à final da Copa América, né, vamos ter que ficar até o dia 14. Tem essa galera toda aí. Então não tem jeito, gente. Eu sei que vocês gostam do Arrascaeta, sei que vocês gostam de De La Cruz, mas vai ter que torcer contra. Vai ter que torcer contra pro Uruguai ser eliminado, pro Flamengo ter mais chance de conquistar esse campeonato brasileiro. Vamos avançando, minha gente. E outra, muita gente critica, mas tem que ser falado aqui. O Alan. Depois que o Alan entrou, o Tite mexeu bem, viu? Depois que o Alan entrou, o Flamengo melhorou. Flamengo melhorou, tá? Aliás, o Gerson, pra mim, foi um dos melhores em campo. Não vou falar que ele foi melhor que o Davi Luiz, porque o Davi Luiz decidiu o jogo. Decidiu. Eu sei que o cruzamento foi do Gerson. Aí tá aí. Um gol na partida de ontem. Um gol, uma assistência, 5 passes decisivos, uma grande chance criada, 2 finalizações. O Gerson e o Davi Luiz, pra mim, foram os melhores da partida de ontem. Mas vou dar o meu voto pro Davi Luiz, porque o Davi Luiz meteu o gol e decidiu a parada, lógico, com o passe do Gerson. E pra mim o Davi Luiz é um cara que ele é muito merecedor. Pela humildade que é o Davi Luiz,
Todas as viagens ele para, ele tira foto com o torcedor, ele dá autógrafo pro torcedor, ele dá valor a isso. É um cara que veio pro Flamengo só por conta da torcida. O Euclides lá atrás iniciou a campanha Vem Davi Luiz, né? Vem pro Flamengo Davi Luiz. Isso comoveu ele veio pro Flamengo, né? Então um cara merecedor de tudo, um cara que ajudou o Rodinei, né? A dar a volta por cima na carreira dele, um cara que ajuda a garotada. Pra mim o Davi Luiz é o grande líder desse time do Flamengo após a saída do Diego Ribas. Pra mim ele é o grande líder. Galera, é o seguinte, outro ponto, quando é pra criticar, critica, mas vamos elogiar. O Wesley, o que vocês me diz? Terceiro jogo seguido que ele faz um bom jogo. Jogou bem contra o Grêmio, jogou bem contra o Atlético Paranaense e jogou bem contra a equipe do Bahia no Maracanã. Parece estar dando a volta por cima, hein? Vamos aguardar, mas tem entregado. No momento que o Flamengo mais tem precisado, tem entregado. Vamos reconhecer. Aliás, Agostinho Rossi, não sei se vocês já viram aí, tá viralizado nas redes sociais, a comemoração do Rossi, do gol do Davi Luiz, que ele pula, vibra, já entendeu o que é Flamengo. Já entendeu que Flamengo é isso aí, meu velho. Flamengo é loucura, é comemoração. É isso aí. Já entendeu. Essa parada aí. Agora, lógico que foi uma vitória maravilhosa. Acho que tem que todo mundo comemorar, né? Negócio de criticar fora de hora, mas não gostei da entrada do Gabigol. Tá aí, vocês viram que o Gabigol voltou, tinha tirado ele aquele episódio do Correio, ele voltou, então não adianta vir falar que é pinimba mesmo pro Gabigol, porque ele voltou, mas não entrou bem. E o BH, também não gostei da entrada do Bruno Henrique, não. Adoro o Bruno Henrique, mas torço para que o Cebolinha se recupere aí pro jogo contra o Fluminense. Teve um desconforto ali, né? A gente vai comentar sobre isso. Everton Ribeiro foi homenageado pela torcida do Flamengo, não foi homenageado pelo Flamengo como instituição, mas o torcedor do Flamengo foi lá, botou obrigado capitão, botou lá a camisa 7 do Everton Ribeiro. Após o jogo, o Everton Ribeiro foi lá, saudou a torcida. É isso aí, Ribeiro. Teu filho é Flamengo, Ribeiro. Tu não tem que fazer gol no Flamengo, não, Ribeiro. Tu não tem que dar assistência contra o Flamengo, não. Você ia deixar teu filho triste. O Totói é Flamengo. Tava lá na Flá TV, tava lá com o bichinho do Flamengo. Totói é Flamengo. Eu sei que você é profissional, meu filho, mas você joga aí contra todos os adversários tirando o Flamengo. Vamos avançando, minha galera. Davi Luiz fala sobre a emoção e a importância do gol para o grupo. A comemoração do Davi Luiz foi maravilhosa. A comemoração é pura, honesta. Quando se extravasa, você extravasa pelo que tem no coração. Não só a mim, não só ao Tite, aos crias, meus meninos. A comemoração do Davi Luiz, ele comentou na saída de campo, a TV Globo. Na zona mista ele falou mais sobre isso. Independentemente de pegar um adversário muito qualificado, a gente tem mantido a crença no plano. E isso nos traz força mental, comentou o Davi Luiz. E o Davi Luiz também comentou sobre Everton Ribeiro, falou sobre os crias do Ninho do Urubu, falou que joga muito pela garotada, que tá sempre de olho ali na garotada, ele sempre ajuda a garotada, falou sobre o Hugo Neneca, que assim que veio pro Flamengo brigava com todo mundo, depois ele foi lá, conversou com o garoto, aquela situação toda, enfim, tá aí o Davi Luiz, um cara primeira, top de linha o Davi Luiz. Aliás, falando em Davi Luiz, lembra que eu falei pra vocês que esse Braulio é ruim, né? Quem tava no pré-jogo, eu falei, ó, esse Braulio aí, meu filho, esse Braulio aí é horroroso. É horroroso com horrível, né? E não deu 2 pênaltis claros pro Flamengo. O primeiro, que a bola bate no braço do jogador do Bahia, nem sequer foi no VAR. O VAR nem sequer chamou pra revisão. E o outro pênalti no Ayrton Lucas. O que eu acho engraçado é que com o Davi Luiz, na Arena da Baixada, foi pênalti, né? Tudo bem, eu vim aqui e falei, ó, foi pênalti. Agora pro Flamengo não é pênalti. É engraçado isso, né? E o Tite
Na entrevista coletiva, fez cogó. Eu que sempre venho aqui, falo que o Tite é Rolando Lero, é um lero-lero danado na entrevista coletiva, dribla todo mundo, não fala com ninguém, falou. Tá aí. Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Cuidado, vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com as suas atividades. Faça as coisas corretas. E falou em tom ríspido, olhando pra câmera, hein? Falou isso aí, né? O Júlio Avelar, o diretor de competições da CBF, tava reclamando demais do calendário, porque o Fluminense vai ter um dia a mais de descanso em relação ao Flamengo. O Flamengo vai ter 66 horas apenas de descanso. É o único clube que jogou às 11 horas da manhã, se eu não me engano. Dos grandes, o Palmeiras não jogou ainda, pelo menos. E o Tite mandou esse recado, né? O gerente de futebol do Flamengo foi lá na entrevista coletiva e falou de novo, reforçou o comentário do Tite. Disse que o Flamengo é a equipe mais prejudicada durante a Copa América e é de fato, tem cinco do Jorge Jesus convocados, né? Ó, já tá definido. A arbitragem, Fla-Flu. Rafael Rodrigo Klein. Horrorível também. Horrorível. Marca. Ih, jogo vai ser picotado. Já pode botar aí que o jogo vai ser picotado. Flamengo soltou uma nota, o atleta Everton Cebolinha sentiu um incômodo no quadril direito e foi substituído por Bruno Henrique. Aliás, o Bruno Henrique também foi pauta, tá? Do Tite na entrevista coletiva e ele falou o seguinte sobre o Bruno Henrique, né? O Cebolinha vai ser reavaliado hoje no Ninho. Bruno Henrique, em condições normais, ele nem inicia o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele puxou da alma. O torcedor tem que saber. O Alan não era para vir a esse jogo. O Léo Ortiz joga numa função que não é dele. Então o Bruno Henrique estava mal, a ponto de nem ser titular. Então eu falo que ele jogou mal, coisa e tal, mas tem essa questão também, né? E outra, a gente falou aí que essa história de falta de vontade é coisa de vagabundo, que no Flamengo não tem vagabundo, né? Porque foi perguntado a ele sobre a época dos protestos da torcida e ele comentou essa situação aí, disse que no Flamengo não tem essa história, enfim, vamos confiar no Tite, sobretudo agora que tá ganhando. Na reunião entre Flamengo e Prefeitura, ficou definido que o assunto terreno do gasômetro seguirá em frente independente da Caixa Econômica. O Flamengo busca um novo encontro para tratar os valores da área e depois disso partirá para ações junto com a Prefeitura. Eduardo Paes estuda uma data limite para desapropriação do terreno. A Caixa Econômica Federal não colaborou com as negociações mesmo com os avisos públicos do prefeito. A Prefeitura já deu o sinal verde ao Flamengo para seguir com o projeto para o estádio e a região, minha galera. Olha aí, né? Vai partir para desapropriação. Bruno Espínio afirma que 6 clubes já demonstraram interesse na contratação do goleiro Hugo Souza, que está de volta ao Flamengo após empréstimo à equipe do Chaves. E comentou também sobre possíveis contratações do Flamengo nessa janela do meio do ano. Disse que o Flamengo deve realizar contratações, né? Comentou a entrevista do Danilo, né, que o Danilo disse que é rubro-negro, mas ele comentou também que não, mas veja bem, o Danilo falou só se ele voltar pro Brasil ele pensaria no Flamengo, agradeceu o Danilo, né, enfim, tem situações, o Flamengo tem conversas aí com o Marco Antônio também, o volante, ele comentou sobre todas essas situações de contratação, mas sempre ratificando que o grupo do Flamengo já é um grupo bastante forte, palavras do presidente do diretor executivo do Flamengo, Bruno Espínio, rapaz. Isso aí é o sono, minha galera. É o sono que aqui é trabalho, meu amigo. É muito trabalho. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações brunegras.